Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes nessa noite? Aleluias. Que o Senhor nessa noite venha crescer na minha vida e na sua vida. Antes de nós entrarmos, eu queria adorar. Aleluia. Feche seus olhos. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, vamos declarar mais dele nessa noite de uma forma diferente. Prepara o seu coração neste lugar. Prepara a tua alma. Ele está neste lugar, o Espírito Santo. Ele que é mais bem-vindo na minha vida. Se não fosse a graça e a misericórdia, eu e você nem estaríamos aqui. Foi o amor dele que nos constrangeu, a graça dele que nos comprou. É por isso que o tempo de cantar, de adorar, tempo de adorar, seja ao Senhor. Vamos o adorar, adorar, adorar. A Ele a glória,
Aleluia, não cesse de adorá-lo. Você tem uma boca aí cheia de dentes para glorificar o Senhor. Eclesiastes no capítulo 3, aleluias, aleluia, diz assim: para cada coisa um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir. 4, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para plantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter em silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para paz. Aleluia, pode se assentar glorificando ao Senhor, glorifique. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? É tão interessante para nós falar sobre tempo, né? Falar sobre momento. Nós estamos vivendo cada dia o seu tempo. E é tão tremendo que o pregador, aqui quando ele começa a escrever este livro, bem sabemos quem foi, né? Salomão, filho de Davi, um homem a qual Deus escolheu, olha, já começa aí, Deus escolhendo, aleluia, para um propósito maior. E Salomão, diante da escolha de Deus, é tão interessante porque ele pede a sabedoria, entendimento. Então Deus, ele começa a levantar este homem dentro do propósito maior. E o propósito maior não é sobre você, é sobre ele em você. Eu estou dizendo que o propósito maior não é sobre você, é sobre ele em você. Aleluia. É por isso que você desapareça e ele cresça na sua vida. Aleluia. Muitas vezes vivemos o nosso tempo. E Eclesiastes, quando ele começa a falar do tempo da vaidade, que tudo é vaidade. O tempo que nós passamos, tudo é vaidade. No decorrer, agora nós falamos o que nós vamos fazer com esse tempo que nós temos para viver. Aleluia, na oportunidade que foi dada para mim e para você de estar na presença dele. Porque o tempo que você estava fora era um tempo que foi perdido, sim ou não? Foi porque você só, aleluia, semeou e colheu coisas que não deveria. E muitas vezes, aleluia, esse tempo foi perdido. Mas na presença do Senhor, você se renova a cada manhã. Ainda que o tempo na sua vida passado se perdeu, mas na presença do Senhor, Ele renova tempo em pós-tempo. E Ele vai acrescentando mais tempo sobre a sua vida. Nós não temos poder no tempo, não é verdade? Temos. Você consegue parar o tempo de você ficar cada ano mais velho? Não, né? Eu também não. Quando eu olho para o espelho e eu vejo o meu cabelo, aleluia, que era bem preto, hoje agora cheio de mechas brancas, eu consegui parar o tempo do cabelo ficar branco? Não, mas o tempo chegou, aleluia, então eu tenho que viver a cada momento esse tempo. Eu não vou conseguir parar o tempo de a cada dia eu viver, mas viva com intensidade para Ele, o tempo que você está vivendo aqui, agora, o momento. Porque agora as horas que nós tivemos neste culto, elas vão passar. É 2 horas de culto que não vai voltar, sim ou não? Não vai voltar, vai acabar. Então faça desse tempo primordial. É como se fosse o último dia que você tivesse. Isso é glorioso. E eu lendo Eclesiastes, e é tão tremendo, minha esposa dando testemunho que essa semana tem sido turbulenta, tem sido, mas eu entendo que o Senhor,
Ele está, aleluia, forjando homens e mulheres para uma guerra tremenda, para você vencer o tempo que está para vir, mas aleluia, preparados para uma guerra. Então Deus está separando esse tempo. Tudo em nossa vida é tempo. Então Deus está separando um tempo hoje para você se preparar para algo maior que está por vir. É por isso que ainda você não experimentou coisas extraordinárias, é porque Deus está preparando esse tempo. E o tempo não é do homem, o tempo não é Cronos, o tempo é Kairos, é de Deus. E quando o tempo é de Deus, nós temos que aguardar o tempo. E aí quando eu leio tudo isso, é tão tremendo que aí o Senhor começou, me fez enxergar, aleluia, a vida de um homem que não esperava o seu chamado. Eu fui lá para Gênesis, aleluia, e eu fico imaginando o Senhor falando. Imagina o Senhor falando com Moisés e falando: escreve aí o livro de Gênesis. E ele começa a escrever o livro de Gênesis. Quem foi Moisés? Se você estudar, Moisés foi alguém que foi criado, aleluia, com os egípcios, foi criado no Egito, foi alguém que Deus escolheu ali para fazer a diferença, para ser um libertador. Mas é tão tremendo que eu não quero falar sobre a figura de Moisés, o que escreveu, eu quero falar do personagem que Moisés escreveu. Aleluia, porque Moisés, quando ele está escrevendo, eu tenho certeza que ele estava lá orando. Lembra, naquela fumaça, ninguém queria entrar, ele entra e fica ali horas e dias, ali ou falando com o Senhor, lá naquele monte. E Deus fala: olha, eu comecei a criar na terra dessa forma. Eu fico imaginando que tremendo, ele escrevendo isso, irmãos. Ele escrevendo que o Eterno, aleluia, aleluia, está mandando ele escrever. E ele começa dizendo no seu capítulo 12 que, quando você vai ver, Gênesis, né, ele tem todo do 1 até uma quantidade de tempo, mas no 12, nós vemos o Senhor falando: escreve aí sobre este homem. Aí Deus, no 11, capítulo 31, diz assim: Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, Saraí, a Nor, sua esposa, e seus filhos, Abraão, e saiu com ele de Ur dos caldeus para ir a uma terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. Aí no 12, ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua e da casa de teus pais, aleluias, para que uma terra que eu te mostrarei. Eu fico imaginando Moisés. Escreve aí agora, eu quero falar de um homem chamado Abraão. O nome dele não era Abraão, era Abraão. Escreve aí. E olha, quando eu chamei ele, eu dei uma ordem para ele, eu mandei ele sair. Porque muitas vezes Deus manda a gente sair de alguns ambientes e nós queremos permanecer. E quando você permanece, sabe o que acontece com a sua vida? Morre. Porque a ordem é para ir, você quer ficar. E muitas vezes a ordem é para ficar, você quer ir. Aleluia. Eita, ser humano, como é complicado perante o Senhor. Mas é tão tremendo que Ele conhece. Ele conhece a cada um. Está aqui nessa noite como Ele me conhece. E Ele conhecia Abraão. Conhecendo Abraão, aleluia, chamando ele, que talvez a sua história de idolatria, de não conhecimento de Deus, mas ele ouve. Você tem dois ouvidos, você tem ouvido o que Deus tem falado para a sua vida? Ou aleluia, você só tem falado, orado e não tentado escutar o que Deus quer falar com você. Porque Deus sempre está falando comigo e com você. É que eu e você muitas vezes queremos ouvir a nossa alma, ou queremos que Deus fale daquela forma, e Deus está dizendo que não é dessa forma, é de outra forma, vai contra você. É por isso que, como foi falado esses dias, a matemática de Deus nunca vai fechar com você, ela vai ser diferente, porque Deus vai contra as suas vontades. Aquele que tomar sua cruz e seguir-me é digno do quê? Do reino. Então nessa noite toma aquilo que é teu e começa a seguir aquilo que Deus tem para a sua vida de uma forma tremenda. E Abraão, ele ouviu, e quando ele ouve, ele precisa sair. É porque alguns ambientes que nós estamos, muitas vezes, Deus precisa sair. É sair da onde? Do meio, aleluia, de algo que muitas vezes não está agregando algo. Então Deus manda: sai. E quando você sai, você começa a entender o propósito maior. Quem está entendendo? Deus está dizendo: o propósito que eu tenho na sua vida é bem maior.
É por isso que eu te tiro do meio de alguns lugares. E é necessário eu tirar você de alguns lugares, porque este lugar faz você pecar. Esse lugar faz você cair. Este lugar faz você não estar, aleluia, de acordo com a minha presença. Então Deus manda você sair. Aleluia, e quando você sai, você obedece, você está indo para o propósito maior, aleluia, num plano maior. Porque Eclesiastes, aleluia, quando o Salomão está dizendo, ele diz bem assim, ó: as buscas terrenas são boas no local e momento apropriados, mas inúteis quando se tornam objetos principais da vida. Aleluia, quando o seu objeto principal não é o reino, não é a vontade, é local, elas se tornam inúteis, elas se tornam banais, elas se tornam passageiras, elas se tornam nada que você buscar aqui, vai, aleluia, vai de valer nada. Sabe o que é? Inúteis. Mas quando o objetivo, aleluia, mesmo que buscar as coisas terrenas, está conectado com as coisas celestiais, elas são favoráveis. É por isso que nós não somos, aleluia, daqui. E aqui, em Eclesiastes, quando eu estava lendo, é tão tremendo que ele vai lendo e depois ele fala assim: é porque o Eterno colocou dentro de vocês a eternidade. É escrito. Como assim, Deus? Como assim? É porque quando eu fiz vocês, eu não fiz somente para viver as coisas da terra, eu fiz para vocês viver as coisas que eu tenho do céu. É por isso que o vazio, quando está dentro de você e você falar, está faltando alguma coisa, é porque a eternidade está gritando dentro de você. Você não é daqui, você é de lá e você precisa dele. Você necessita dele todos os dias. Aleluia. Quando você pensa em querer parar, alguma coisa arde dentro de você dizendo, eu não posso parar. Como o salmista diz, quando eu entro na tua presença, quando eu entro no teu altar, eu entendo esse tempo que eu estou vivendo. É tempo de muitas vezes de choro, é muitas vezes de tempo de plantear, é muitas vezes um tempo, aleluia, talvez de tantas coisas de perda, mas quando eu entro na tua presença, o tempo, ainda que esteja não favorável, ele se torna favorável porque ele está comigo. É isso que Deus quer que nos ensinar nessa noite, de uma forma tremenda, que o tempo que nós estamos para viver com ele é muito maior. Há uma eternidade dentro de você. Fala comigo. Há uma eternidade dentro de mim. Você começa a imaginar como que é a eternidade dentro de você. É muito maior. É por isso que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Os teus são pensamentos muitas vezes terrenos. Os teus pensamentos são muitas vezes emocionais. Aleluia. Aleluia, muitas vezes nós somos só movidos às emoções, mas Deus está dizendo, eu transformo as suas emoções em emoções eternas para mim. Aleluia, um Espírito de Deus sobre a sua vida, aleluia, a qual Ele faz você triunfar de glória em glória. E mais para triunfar de glória em glória, é preciso entender o tempo que você está vivendo hoje. Talvez alguns estão no deserto. Deserto é escola. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Se está sendo tentado, favorável é para você crescer. Então, aleluia, não queira passar o tempo, aleluia, que você está vivendo. O tempo que você está vivendo é o que Deus está querendo que você viva. E Abraão começou a viver o tempo que Deus, ele saiu, ele vai, ele ouve, ele começa, faz voto, paga seus votos, ele começa a viver o extraordinário, ele e a sua mulher, faz umas coisas erradas no meio do caminho, mente no meio do caminho. Eita, muitas vezes aí a mentirinha não é de Deus, porque acaba acarretando coisas sobre a sua vida. Então, aleluia, Abraão começa, está vivendo o tempo, mas aleluia, ele tem quantos anos? 75 anos, irmão. Eita, quantos anos você tem hoje? Ele já estava de idade. Minha mãe tem 70. Ele tinha 5 anos a mais. Quando Deus resolve falar que Ele seria Pai das nações, quando Deus resolve, aleluia, falar, olha, vai lá para fora. Você pode contar as estrelas? Você pode? Não, você pode? Então, é o que eu tenho para a sua vida. Há uma palavra de promessa na sua vida. Então esse tempo vai chegar, espera.
O salmista 40 diz: esperei com paciência mas você está querendo esperar, não vou em você. E quando você espera em você, você atropela o tempo de Deus. Aí Deus está indo. Aí quando você está indo, aí, não, peraí, não, eu vou entrar nessa porta. Aí Deus está dizendo: essa porta não é que eu tenho para a sua vida, mas eu preciso trabalhar. Aí você vai entrar numa porta que não é para você. Aí você entra nessa porta. Eu preciso pagar minhas contas. Mas Deus está dizendo: mas não é meu tempo, eu tenho algo maior, mas eu quero. Tá bom, vai. Aí Deus fecha. Entra, vai. Você quer viver o seu tempo? Viva aí o seu tempo. Aí Deus está olhando. Deus está dando tudo errado. Senhor, não consigo. Mas se eu falei para você não entrar, mas você foi. Aquilo que o homem semear, ele vai. Você está colhendo e você está reclamando do quê? Mas aí Deus te dá a oportunidade de dizer: calma, devolve para mim. O teu fardo está pesado, agora devolve para mim. Porque o meu ainda é leve para a sua vida. É tão tremendo que quando você devolve para Ele, aí Ele fala: então agora você está entendendo, agora eu vou abrir a porta que eu tenho para a sua vida. Aí é o meu tempo. Aleluia. Então quando você espera no Senhor, você vê, aleluia, as coisas acontecendo. O tempo tem que ser de Deus, não o nosso. Porque quando nós fazemos as coisas que não é do Senhor, nós compramos o que não deveria comprar, nós gastamos o que não deveria gastar. Meu Deus, eu vou falar. Nós, aleluia, fazemos coisas que não deveria fazer. E aí nós jogamos: Deus, e agora me ajuda. E aí Deus tem que ainda, aleluia, abrir o céu para te ajudar, porque você não ouviu a voz dele. Mas Deus está dizendo: eu estou te ensinando. Mesmo que você seja rebelde desse jeito, eu ainda te amo e vou te ensinar a esperar em mim. Porque quando você espera em Deus, você não traz nada imaturo para a sua vida. E você não traz nada, aleluia, fora do tempo. Porque quando você vai fazer as coisas fora do tempo, você vai fazer nascer o Ismael na sua vida. Fora do tempo vai nascer alguém que não era para nascer. Alabaxúria. Está entendendo? Abraão, aleluia, recebeu a promessa, sim ou não? Só foi para ele? Não, foi para a família. Ei, cápia. A promessa é para a família aqui. Deus está falando: a promessa que eu tenho para a sua casa, é para os seus filhos, é para a sua parentela. Mas aleluia, mas eles olharam o quê? Pelos olhos carnais. Hoje Deus abre os seus olhos espirituais, porque se você entrar com os olhos carnais, você vai ver a situação e não vai ver solução. Mas o tempo não é de Deus. Olhe com o espiritual, porque o tempo de chegar vai acontecer um novo de Deus. Mas Abraão, aleluia, ele poderia ser: mas não, mulher, para. Mas ele ouviu a sua mulher. Aí eu lembro lá de Gênesis, né? Aleluia, do Bruno. Aí ele foi ouvir. Claro que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Então continua sendo sábia na sua casa, na sua vida, edificando a sua casa. E aí ela vai dar um jeitinho. Ela tinha uma ama. Ela vai dar um jeitinho. Eu já estou velha. Já se passaram tantos 10 anos. E nada dessa promessa. Nada. Peraí, não é o tempo de Deus? Mas Deus é tão misericordioso, porque se nós fomos nós, você ia dar promessa para eles? Não esperaram. Você ia falar: sabe de uma coisa? Viva aí com Ismael. Viva aí. Vai ficando. Mas é Deus misericordioso dizendo assim: eu não falei que é de vocês. Muitas vezes nós trazemos terceiro para dentro daquilo que não era para trazer. Fazemos aliança daquilo que não é para fazer. Fazemos tempos, aleluia, de coisas que não é para fazer, alianças. Aí Agar entra na família. Ismael entra por quê? Por causa de quê? Desobediência. Não quiseram esperar. Então fizeram o que sobre a sua vida? A imaturidade. Mas Deus nessa noite te dá a oportunidade de abrir os seus olhos dizendo: eu já fiz coisas erradas, alianças erradas, mas eu quebro todas as alianças e hoje eu só renovo a aliança contigo. Contigo. Aleluias. E nós vemos, aleluia, nascendo. Aleluia. É tão tremendo que quando você passei em Gênesis 14, 15, Deus confirma a promessa. Olha que tremendo, missionária Marlene. Ele confirma uma, ele confirma duas, ele confirma três. Aí você olha e fala: Deus, eu preciso de mais confirmação.
Eu já falei uma, eu já falei duas, eu já falei três e você quer mais confirmação? Aleluia! Eu já não falei que eu sou o tempo. Aleluia! Eu já falei, está falado. Tudo passará, tudo acabará, mas a minha palavra, as minhas promessas, ela permanece. O que Deus tem sobre a sua vida, a palavra que Deus tem sobre a sua vida, ela vai permanecer. Fiel é o que prometeu. Aleluia! Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Mas vai, aleluia. E no 16 Sara dá esse jeito. Aleluia. Aleluia. Naquela época poderia ter duas mulheres. Aleluia. Aí nasce Ismael. Nasceu alguém que não deveria. Aleluia. E na minha casa eu tive um filho prematuro, pela permissão de Deus. E então dependo que uma gestação tem uma gestante aqui. É em torno de 40 a 42 semanas, sim ou não? Né? Até 40, eu tenho outra ali também. Aleluia, sou normal. Aleluia, mas tem uns aí que vêm com 30, 31, né? O meu veio com 34 semanas. Bem pequenininho. E quando nasce prematuro, o último órgão que precisa, aleluia, é o que? Os pulmões, né? Ainda que estava todo formado, mas precisa. Aí quando sai prematuro, sabe o que vai acontecer? Vai ter que ir para a incubadora. Quando nasce prematuro algumas coisas, aquilo que não deveria acontecer, aí sabe que vai para a incubadora. Não era para ir para a incubadora, lavandaia. Ai, porque se nasce no tempo certo, não precisa ficar ainda estacionado para viver. Mas quando sai antes, tem que ir para a incubadora, até esperar o tempo determinado das coisas. Até ganhar o peso ideal, até ficar totalmente restaurado. Mas não se preocupa, aleluia. É tão interessante que no céu tem uma incubadora ainda para a tua vida. E essa incubadora do céu ainda faz você estar lá dentro, recebendo oxigênio, recebendo água, recebendo vida, até o determinado para você, aleluia, se fortalecer e viver o extraordinário do céu. Mas nessa noite Deus está dizendo: chegou o tempo na sua vida de viver o extraordinário na minha presença. Porque na presença do Senhor não há limites. Você põe limites em algumas coisas, mas para Deus não existe limites. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você quer dele, mais ele vai te saciar. Quanto mais você quiser mais dele, mais ele vai te saciar. Aleluias. E quando você começar a entender isso, você começa a caminhar para a promessa, começa a caminhar. Aí quando chega a 99 anos, Deus afirma a promessa com ele, até chegar a Isaac. E quando Isaac chega, aí eles começam a ver o que Deus tinha falado. Ei, quando nascer, talvez algumas pessoas estão gerando a sua promessa. Já está 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Aleluia, continua gerando, porque o tempo, aleluia, de você fazer essa promessa vir para fora e você começar a viver o extraordinário dentro dessa promessa, você vai ver, ele está na incubadora de Deus, está sendo ali tratado, alimentado até o momento certo para crescer. É por isso, aleluia, que quando você começa a enxergar as promessas de Deus sobre a sua vida, e muitas vezes você fala assim: eu estou frustrado porque eu não estou vivendo a promessa. Deus falou que ia restaurar, não restaurou. Deus falou que ia curar, mas ainda não curou. Espera aí, Deus falou ou você falou que Deus falou? Porque uma coisa é de Deus falar e de você dizer que Deus falou e Deus não falou. Você está ouvindo qual voz essa noite? Hoje o Senhor abre os teus tampões para você entender o que Deus quer falar com a sua vida. E o espiritual na sua vida, ele precisa estar em primeiro lugar. E quando Abraão começa a enxergar esse tempo, o tempo de você plantar, o tempo de você regar a terra, existem 3 estágios para algo crescer na sua vida. O tempo de você pegar a semente e plantar, o tempo de você regar,
O tempo, aleluia, de você, aleluia, tá vendo a folhinha, aleluia, mas não é tempo de arrancar folha, tem que dar fruto. Aí quando o fruto aparece, não é tempo de arrancar o fruto, ele precisa amadurecer. Porque se o fruto tiver, aleluia, verde, você pega ele, o que vai acontecer? Aleluia, ele vai ser ruim de se comer, você vai jogar fora. E se ele passar do ponto, aleluia, passar, você não vai conseguir comer, quem vai comer é bicho. Aleluia, aleluia, Satanás é o bicho que quer comer a promessa da sua vida. Satanás é aquele que quer roubar e matar a promessa da sua vida. Mas, aleluia, continua regando, continua alimentando, continua fazendo a sua parte, porque no tempo determinado o fruto vai aparecer de uma forma tremenda. E quem vai colher esse fruto é o Senhor. Aleluia, porque você será fruto de alimento para muitas pessoas. Então teu fruto será de misericórdia, de amor, de graça. É por isso que a noiva está sendo forjada, é por isso que a noiva está sendo instruída, é por isso que a noiva está sendo lapidada para algo extraordinário. A noiva precisa passar pelo processo do tempo, da preparação para se encontrar com Ele. É por isso que não é de qualquer forma, existe uma preparação para o encontro. Então, aleluia, continua se preparando, 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 preparando. E quanto mais você se prepara, mais você quer ficar melhor. Quanto mais você se prepara, mais você vê as imperfeições, não no olho do outro. E Mateus 7 diz: olha o ergueiro que está no teu olho, não no olho do teu irmão. Porque muitas vezes nós queremos tirar a trave do outro, mas olha o seu. Há um espelho na sua casa, você consegue enxergar você nele. Aleluia. E ver onde você precisa melhorar a cada tempo. E a cada tempo que você vai melhorando, você vai vendo a promessa do Senhor sendo cumprida. Quando Deus afirma a promessa, Deus continua afirmando, Deus trazendo cumprimento. Aleluia, Ele esperou 25 anos mais ou menos, irmãos. Não estamos falando de 2 décadas e mais 5 anos. É bastante tempo, sim ou não? Aleluia, você está aguentando o que Deus falou para a sua vida e ainda não chegou? Ou você quer logo? Ou você já colheu alguns frutos que não deveria? Ou você já, aleluia, trouxe algumas coisas na sua vida que não deveria, agora está colhendo? Não se preocupa, Deus ainda é galardoador e perdoador por aquilo que você faz. Aleluia, inconsciente e consciente muitas vezes. Ele vai te ensinando, porque mesmo assim, a promessa veio. E quando a promessa veio, aleluia, eles puderam cantar o hino da vitória. E quando eu vejo Deus falando com o povo que Deus nunca deixaria parado, eu vejo um tempo determinado. Esse tempo, aleluia, quando eu olho, aleluia, em Lucas capítulo 2, abra comigo. Aleluia. Pode glorificar, adorar. Eu estava tomando banho e Deus me trouxe esse versículo faz tempo. Lucas capítulo 2, versículo 36 diz assim: e estava ali Ana, uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. E ela era da idade avançada e tinha vivido com o seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não afastava de templo, servindo de dia e de noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento também deu graças ao Senhor e falava dele a todos que guardavam a redenção de Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles passaram da Galileia para a sua própria cidade Nazaré. Quem foi Ana, essa profetisa? Profetisa naquela época era uma mulher que instruía a palavra, estava no templo servindo, estava ali fazendo a diferença. E ela recebeu uma visão. Qual a visão que você recebeu do céu? Qual é o propósito que Deus já falou para você? Muitas vezes Deus usa um profeta, usa a minha vida, usa a Marlene, usa vários para falar com uma promessa. Mas a maior promessa é quando Deus fala com você. Eita! A maior promessa é quando Deus fala com você e testifica através de alguém. É porque Deus confirmando, dizendo: aquilo que eu falei no teu secreto, aquilo que eu falei com você, onde só estava você, no quarto, no carro, na cozinha, não importa onde,
eternidade, mas alguém se manifestou dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho uma promessa, hoje eu te chamo para mais perto. Foi uma voz, foi a presença de aleluia falando. E aleluia, quando você chega na presença dele, alguém vem e fala, você fala: mas Deus já falou. Claro que já falou. Ele, aleluia, só vai testificar aquilo que ele já falou com você antes. Ele só vem trazendo uma confirmação. E Ana, aleluia, recebeu essa confirmação. Aleluia, mais ou menos nesse momento ela estava mais ou menos com 104 anos. Você imagina uma mulher, aleluia, viúva servindo, e Deus falou: você vai ver Jesus, você vai ver Messias. E ela: tô louca, não é possível, não é possível, olha o tempo que já passou, aleluia. Imagina alguém que está num tempo interbíblico, fazia 400 anos que ninguém ia falar Jesus, falar de Deus, aleluia, o profeta nenhum se levantava. Mas ela estava num tempo interbíblico, mas ela cria naquilo que estava dentro dela. Eu falei que dentro de você é uma eternidade, então dentro dela já dizia: você vai ver. Eu falei que você vai contemplar. Eu falei que você vai ver. Aleluia, então você vai ver. E ela estava servindo. E muitas vezes você está servindo e dizendo: não chegou, Deus, eu vou desistir, eu vou acabar. Não aconteceu, eu vou. Não, ela não. É mesmo ela ficando viúva, mesmo ela não tinha ninguém, ela dizia: há uma promessa dentro de mim, há uma visão dentro de mim, que não me faz parar, que não me faz retroceder. Eu vou continuar te servindo todos os dias na sua casa. Maior, aleluia, vale mais um dia nos teus tabernáculos do que 1000 anos fora. Vale mais um dia nele, vale mais um dia com ele, vale mais um dia na vida com ele, todos os dias com ele, do que 1000 anos fora. Aleluia, o salmista está declarando. Aí Ana começa a ver, e quando ela vê Jesus, ela fala: agora eu posso ir embora. Tem uma visão na sua casa, tem uma palavra, tem um chamado sobre você. O que tem ardido dentro de você, Deus está dizendo: é essa palavra que eu vou fazer continuar renascendo todos os dias, para você prosseguir para o alvo. E o teu alvo, aleluia, não é terreno, o teu alvo é Cristo. Aleluia. É por isso que muitos ministérios, aleluia, são frustrados, começam bem, mas terminam, porque muitas vezes vem prematuro na vida de algumas pessoas. Elas acham que estão preparadas, mas elas nem se preparam, nem acham que está preparado. Jesus esperou 30 anos da sua vida. Ele ficou 30 anos, ele já era Deus, mas ele esperou o tempo até dele. Até Jesus esperou o tempo, e você não quer esperar o tempo de Deus, aleluia, sobre a sua vida. Jesus esperou o tempo dele. E quando Jesus espera o tempo dele, aleluia, é muitos anos, é 3 anos e meio mais ou menos que Jesus fica. Então o tempo de Deus sobre a sua vida, aleluia, é agora. E o tempo que Deus está te chamando, algumas pessoas Deus vai levantar rapidamente, outras são lentamente, outras são mais lentas. É o tempo para cada um que Deus tem com você. Aleluia, diaconisa Pamela, é o maior. Aleluia, o tempo de Deus, aleluia, talvez é muito mais além. Aleluia, para outro Deus vai começando. Aleluia, o Alex, né? Aleluia, começou agora, talvez está gatinhando. Então há tempo. Deus, alguns já tem chamado, outros começou a chamar. Então espera o tempo de Deus acontecer diariamente, gradativamente sobre a sua vida, porque Deus hoje quer tirar você do anonimato, para você viver o extraordinário aonde Ele quer te colocar. E aonde Ele te colocar, faça a diferença. E muitas vezes, aleluia, Deus vai te conduzir em lugares, aleluia, para você ir, e é para você fazer a diferença. E o tempo é agora, porque Deus já te deu livramento, Deus já te curou, Deus já restaurou, Deus já te avivou, Deus já te batizou. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui ainda? Ainda não é? Já é selado assim. Obrigada, já é. Já manifestei, só precisa deixar. Hoje o Espírito Santo desce sobre a sua vida diferente. Você entrou neste lugar dizendo: Deus, é tudo isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu quero te adorar. Eu vejo alguém adorando ao Senhor em silêncio, na mandaia, em pensamento.
pensamentos. E Deus dizendo: eu fiz uma promessa para você, eu te escolhi, eu comecei uma grande obra. Prepara a mesa, porque aquele é meu, a casa é tua. Eu estou fazendo uma obra, eu escolhi a tua casa, eu escolhi você. Ei, você me chamou de amigo, eu gostei dessa palavra, e eu te chamo de amiga. Uau, Rabacaramandas, Calamandoria. Ele está aqui nessa noite e Ele convida você a viver um tempo determinado de glória sobre a sua vida. O Espírito Santo está te levantando para algo grande. Mas muitas vezes você já é selado, você tem um Espírito Santo e você extingue o Espírito Santo, você não fala mais com Ele, você, aleluia, não deixa Ele fluir através de você. É porque as marcas da sua vida, o tempo das marcas, faz você, aleluia, só ver as marcas que você tem levado no decorrer do tempo que você está vivendo. Muitas vezes você chega quebrado, aleluia, tem passado processo dentro da casa do Senhor e não tem entendido que os processos que você está vivendo são marcas para o teu próprio crescimento espiritual. Deus não permite nenhuma marca a não ser para crescer na sua vida. As marcas na sua vida é para você olhar e falar, dizendo: aqui eu já curei, aqui eu já superei, essa aqui eu estou superando, essa aqui eu vou superar. Aleluia, no seu tempo determinado todas as marcas serão restauradas. Porque tem marcas, Pamela, aleluia, adoradora, que nós que fazemos, mas tem marcas que Deus permite para forjar você. E essas marcas faz você, aleluia, se aproximar mais do Senhor e entender o propósito maior dEle. Irmãos, essa semana não tem sido, aleluia. Hoje eu liguei para o meu pastor, acho que ele está lá fora, umas 3 vezes. Eu falei, eu deixo para você ministrar hoje, porque, aleluia, meu trabalho hoje me perseguiu de uma forma, eu até chorei. Aí Deus falou assim: eu te chamei para viver o tempo que eu quero para a sua vida. Para você fazer a sua vontade é boa, mas eu quero que você faça a minha, que a minha é boa, é perfeita, é agradável. Então, aleluia, você vai cantar, mesmo não querendo cantar. Vocês vão tocar, mesmo às vezes, muitas vezes não querendo subir. Vocês vão pregar ou dirigir, muitas vezes querendo fugir. Deus está chamando você para fazer a diferença. Eu te escolhi para ser diferente, não adianta. Deus te escolheu e pronto. E Ele vai fazer essa obra tremenda acontecer de uma forma extraordinária sobre a sua vida. O vaso tem poder no oleiro? O vaso tem poder no oleiro? Claro que não, mas o oleiro tem poder no vaso. E o tempo dele moldar o vaso é em todo tempo. Eu gosto da palavra que Deus, Ele deita vinho novo. O tempo de vinho novo em nossas vidas, aleluia, chega. Muitas vezes nós estamos fermentando um vinho velho, coisas velhas, glórias, sabe, aquelas glórias que já viveu. Aleluia, quem é velho de casa, quem é novo ainda está experimentando. Mas Deus está dizendo: eu tenho um vinho novo toda manhã. Eu estou dizendo que Deus tem coisas novas toda manhã. Mas muitas vezes nós estamos esperando só o que é velho. E Deus está dizendo: olha o que eu tenho de novo hoje para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para a tua família, para os teus negócios. Deus está dizendo: na minha presença, em mim, eu abundo em você coisas extraordinárias de novo. E se preciso fazer de novo, Ele faz de novo. Se preciso fazer de novo, Ele faz de novo. Porque Ele é especialista em fazer coisas novas. Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. Ele é e pronto. Mas é necessário que essa terra que você entenda que essa eternidade precisa a cada dia ser explorada, aleluia, de uma forma extraordinária. E essa é a visão que Deus quer dar para essa igreja. Nós somos uma igreja, altar restaurado, mas muitas vezes nós precisamos de restauração e não estamos restaurando nada. Não é? Mas é tempo de restaurar. É tempo de curas. E é tempo de avivamento. Eu creio que Deus vai trazer um tempo diferenciado para a minha vida e para a sua vida, para esta casa. Essa casa vai viver o extraordinário de Deus. Abraão viveu, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus viveram. Eu quero viver enquanto eu viver sobre essa terra.
Eu não só quero viver aquilo que muitas vezes a minha carne tem prazer. É gostoso viajar? É, claro que é. Deus deixou a praia, Deus deixou lugares para você conhecer, é gostoso, é. Mas o prazer maior é viver o que o céu tem comigo nessa terra. Eu ainda não vi o céu, aleluia, de toda a forma que ele tem, muito menos a terra. Então primeiro eu quero viver a coisas extraordinárias. Quem buscar o reino, quem estiver no reino de Deus e quem buscar toda a justiça de Deus, então Deus começa a acrescentar coisas extraordinárias da terra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Mas primeiro o reino, primeiro o reino, primeiro o reino. Mas é necessário tirar alguns entulhos, tirar algumas coisas. Nós temos, aleluia, trazendo nesse tempo que nós estamos. O tempo já foi. Jesus se põe sobre seus pés. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu creio que Deus vai fazer a gente viver um tempo diferenciado na presença do Senhor. E quando eu estava no meu carro orando, e Deus falava comigo que eu ainda vou viver, e Deus, aleluia, Ele vai trazer algumas provações da sua vida. Quem quer provação aqui? Corajoso, corajosa. Ai, nossa, era para toda igreja. Porque provação não é da terra. Deus que permite, Deus que prova. Tentação é do diabo. Eu não quero tentação, eu quero fugir dela. Mas provação é porque você precisa ser aprovado. Se você não for aprovado, de que vale você fazer todo esforço, o tempo que você ora, o tempo que você jejua? Então se você está sendo provado, é porque Deus achou graça na sua vida, porque Deus quer fazer algo extraordinário na sua crise. Não dá para fugir, filha. Não dá para ficar na camandaia sóbria. A caverna não é o teu lugar. Mas hoje o Senhor está quebrando tudo, todo esse tempo. Aleluia, porque o Deus tem que a sua vida é tão extraordinário e glorioso. Mas Satanás toda hora está tentando te parar, te pôr no obstáculo mentalmente. Romanos 12, renova o vosso entendimento. Renova a tua mente agora. Eita, em nome de uma obreira lá. Eu quero uma obreira lá, toca nela, diferente. Deus está te renovando diferente, Cris. Eu te chamei para algo diferente. Eu chamei você para ser diferente. E quem é diferente passa essas provações, passa essas calúnias, passa até o dentro de casa. Mas Deus está dizendo, eu te forjei no fogo. Aleluia, eu te mando para o fogo, eu te mando para a água e te dou umas palmadas. Aleluia. Sabe por quê? Porque a ferramenta, ela precisa ter corte. Ela não pode estar cega. Ferramenta cega não corta nada. Ferramenta cega, aleluia, só enferruja. Mas hoje a bigorna do céu desceu aqui e Ele está aviando ferramenta para Ele. Lavacaramandaia. Porque ferramenta sem corte é jogada de escanteio. Mas Deus pega até que está de escanteio e coloca na bigorna. Você sabe que a bigorna é um negócio desse tamanho que faz. É uma bigorna aqui de Deus sobre a sua vida. E essa ferramenta que é você vai esperar o tempo determinado. Se precisa ficar na bigorna do tempo, fica na bigorna, porque ela está sendo lapidada. A ferramenta está na bigorna, sabe? Na bigorna. Aí quando o ferreiro, aleluia, o ferreiro que é o céu, que é o Senhor, olhar para a ferramenta e dizer, peraí, tá com uns dentinhos aqui ainda, tá com alguns dentes, deixa eu tirar esses dentes. Aí volta para a bigorna. Aí a bigorna. Aí depois da bigorna, quando ele olha e fala assim, agora tá boa, tem fio. Quando tem fio, ele joga o quê? A folha e ele só passa. Aí então dizendo, agora tá ponta para osso. Não dá para usar alguém que está com dente. Não dá para usar alguém, meu Deus, que aleluia, acha que está com corte, mas não está cortando nem nada.
nem algo que daria. Deus está dizendo: então ao tempo da bigorna na sua vida, espera esse tempo, porque quando estiver pronto, aí você vai ver, aleluia, as coisas acontecer. Tem algumas ferramentas aqui que estão, aleluia, só misericórdia. Mas Deus está dizendo: hoje eu sou o ferreiro que desceu neste lugar, aleluia, e Ele vai fazer ferramentas para o seu uso. Muitas vezes nós achamos incapazes e dizendo: Deus, qual é o teu chamado, qual é o teu propósito? E o propósito: ide e pregai o evangelho a toda. É só para eu que sou evangelista? É só para os pastores, missionários? Não, todos. Fala todos. Todos. É para fazer o ide de Deus. Está evangelizando o seu vizinho? Tá? É o tempo. Pregue em tempo e fora de. Então tem que pregar em tempo e fora de tempo. Tem que fazer tudo isso diferente acontecer. Mas nessa noite, Deus está renovando algumas promessas na sua vida. Deus está fazendo você lembrar daquilo que é extraordinário sobre a sua casa. Não é Eliezer que vai receber a promessa, e não era Ismael para entrar, é Isaac. O seu Isaac já está sobre você. É aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Se você sair daqui carregado, aleluia, dessa palavra, você vai sair e ninguém vai mais te parar diante desse processo. Porque o tempo da espera em Deus é um tempo favorável e glorioso. Eu quero orar com você enquanto o Ministério de Louvor já prepara um louvor em nome de Jesus. Sobre tempo, irmãos, minha esposa perdeu 2 gestações, 2. E na segunda gestação que ela perdeu, eu falei: eu não quero mais filho, eu quero adotar. E quando eu falei que ia adotar, porque eu sempre quis adotar, e Deus falou assim: espera, não é no seu tempo, é no meu tempo. Por isso que Deus vai dar sonhos, Deus vai dar visões. E quando eu sonhei com o Misael, já tinha passado mais de 1 ano daquele outro. E aí eu falei para ela: você está grávida? Aí Deus falou assim: agora chegou o tempo. Agora chegou o tempo. Agora chegou o tempo. Aí eu falei assim: sim, e quando Deus falou comigo e falou de todos os processos talvez que eu poderia passar, eu entendi que o tempo de eu ser pai era naquele momento. Então o tempo de Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida, Ele vai revelar para você. Quem está preparado para as revelações que Deus quer dar? Prepare agora, porque Deus vai te dar umas revelações, você vai ficar louco. Porque hoje o Senhor, Ele te chama para algo mais secreto, mais profundo. E quando Deus se revelar para você, não fica: o que está acontecendo? Não, é o Senhor. É o Senhor. Eu sei que é um tempo determinado de cura, de restauração. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a esperança, aleluia, a oportunidade de viver o extraordinário. E minha promessa nasceu. E se Deus quiser agora fazer coisas mais, eis-me aqui. Mas eu tive que esperar. Vamos esperar? É bom o Salmo 70? Apressa-te? É. Mas fica no 40 agora, hoje? Espera. Vamos, menino. Tá chegando o tempo, mas é o tempo de Deus. Eu vejo um relógio batendo.
Aleluia. De todos os tempos que você já passou, Deus está dizendo, prepara, olha o tempo que eu estou trazendo. Meu Deus. É um tempo, aleluia, que você vai testemunhar das grandezas que Deus falou um dia para você. Deus só tem confirmado promessas e promessas. Sai ano, entra, meu Deus, e sai ano. Deus, parece que eu vivi um pedacinho, mas cadê aquilo que o Senhor falou mesmo, Deus? Aquilo que queimou lá dentro, aquilo que eu vi. Calma, filho. Começa a enxergar, começa a ver. Começa aí, ó. Vai lá fora. Fazia 3 anos. Olha que forte que veio. Fazia 3 anos meio que não chovia. Aí, lá Bacamandaia. Sabe que Deus, vai lá ver o que tá. Não tem nuvem, mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal do que abundante chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, é o que Deus falou, é pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas é através da pequena nuvem que vai descer a chuva grande. Desceu agora, irmão. Quem quer a abundante chuva de Deus? Então fala comigo assim, eu vou esperar o tempo de Deus. Vamos adorar. Projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele começa agora a projetar, porque Deus tem esse tempo de novo na sua vida. Deus, eu não sou de fazer isso. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, mas Deus falou, libera pra minha igreja. Eu tenho um tempo de bênção, eu tenho um tempo de bênção, e vai começar a chover, algo diferente vai testemunhar. Deus está dando estratégias para conquistar o impossível neste lugar. Se você pegou, você vai começar a testemunhar. Eu nunca fiz isso neste lugar, nunca na minha vida. Quem me conhece há tantos anos aqui já fiz isso, mas Deus mandou, eu estou fazendo. Eu libero molhos de chave descendo neste lugar. Eu libero projetos de tempo sobre a sua vida. Eita, o céu está aberto. Se você acreditar, começa agora a
começar a viver o extraordinário. Em nome de Jesus. Sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Materializa. Meu Deus não faz pela metade. Não. Eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu sei que o tempo já foi, mas eu vou liberar. Fala que Deus me libera a bênção, libera. Ele manda, eu estou fazendo. Tem pessoas que têm sonho de fazer faculdade. Creia que Deus está te dando hoje. Pensa no homem que não tinha condições, Deus me deu faculdade. Deus já me deu 2 casas, deu uma esposa, me deu 2 carros. Deus tem bens. Mas você sabe por quê? Aonde estiver o seu coração, aí está o teu tesouro. O meu coração não está nas coisas da terra, o meu coração está nas coisas do céu. Está nas coisas do céu, então prepara, porque Deus vai começar a dar coisas da terra para te abençoar. Eu estou liberando, se pegar, você vai testemunhar. Eu estou todo arrepiado. Deus está dizendo, eu libero do céu um céu diferente na tua casa. Lavacaramandaia sobria. De que ombracha. Porque Deus está dizendo, é gostoso viver no limite, mas melhor é viver em abundância com Ele. E Ele é abundante na minha vida e na sua vida. Então hoje projetos, tempos, aleluia, de espera. Deus está dizendo, comece a viver no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar e já. Cadê o... Pai, diante da tua presença, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem liberado coisas extraordinárias. Meu Deus. Carlos, Deus tem fronteiras para a sua vida. Eu vi a palavra fronteira sobre você. Hoje eu rompo fronteiras sobre a sua casa, fronteiras sobre o seu ministério, fronteiras sobre a sua vida. Deus está dizendo, o tempo das fronteiras começa agora, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus agora abre os céus e declare as fronteiras sendo abertas. Meu Deus, eu estou doido. Aleluias, Ele está aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça. E nós viveremos o tempo do Senhor, porque o teu tempo é favorável em nossas vidas. E nós sairemos daqui, Senhor, acreditando que vale a pena esperar no Senhor. Eu esperei quase 25 anos para batizar minha mãe, e minha mãe desceu as águas. Eu não sei quanto tempo você está esperando alguém descer as águas, mas Deus está dizendo, comece a contar o tempo, porque o tempo já está chegando. É assim nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome. Você pode aplaudir bem forte, Senhor.